missionário João é paranaense e há 18 anos serve ao Senhor com sua família no estado do Amazonas. Seu ministério tem sido desenvolvido entre povos indígenas e comunidades ribeirinhas, muitas delas de difícil acesso, onde só se chega através dos rios. São mais de 32 mil comunidades que ainda precisam ouvir o Evangelho, além do grande desafio missionário das cidades da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Com coragem, fé e entrega, ele tem levado a luz de Cristo onde poucos ousam chegar. Recebam o missionário João! Bom dia, povo gaúcho. Paz seja convosco, amém? Eu louvo a Deus por esse momento especial. Eu digo que eu sou o menor de todos, amém? Porque eu nem sei por que eu estou lá. Porque quando o Senhor me chamou, eu falei, mas eu não sei nem ministrar, e eu estou apavorado aqui. Quando o pastor Paulo me deu essa honra, né, de estar aqui com você, eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu vou fazer aqui hoje uma analogia entre duas situações. Aquela em que os grandes homens da Bíblia viveram e que os pequenos estão vivendo agora. Mas vamos ler a palavra. São três tópicos que eu quero ler, e é fundamentado nele que nós vamos fazer esta analogia. Levítico 6, 13. Amém? Se você não tiver dificuldade de ficar em pé para ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus, ele se levantava para falar da palavra, em reverência à palavra de Deus, amém? E diz assim, e o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado, amém? Vamos lá, João 3,30, você já sabe que são um tema que convém que ele cresça e eu diminua, amém? Eu quero botar mais um aqui para complementar, em Atos 1, 8, amém? Mas vocês receberão poder. Quem quer receber poder aqui hoje? Amém? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por este momento especial. Agradeço a Ti, Senhor Deus, porque nos tiraste lá do lamaçal do pecado, lá da mendigância, Senhor Jesus Cristo, para trazer aqui diante deste povo sábio e inteligente. O Senhor pega o pequeno e coloca ele como grande. Mas aqui estamos, Senhor Deus, humildemente, para fazer esta analogia, para trazer a Tua palavra para este povo, para trazer o nosso testemunho de vida, Pai, daquilo em que vivemos no lugar, nos confins da terra, onde o Senhor nos colocou. E é por isso, Senhor Jesus, que eu te agradeço. Muito obrigado, povo gaúcho. Muito obrigado, pastor Paulo César, por acreditar em nós. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar conduzindo esse povo missionário.
Muito obrigado, Jesus. Fale conosco, que o Senhor cresça e que nós diminuímos aqui hoje a cada dia mais. Que o Senhor cresça entre os povos, que o Senhor cresça entre os missionários. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nessa missão, dê um glória a Deus bem forte para Jesus. Louve ao Senhor, aplauda Ele, que tudo é para Ele e por Ele. Amém? Pode sentar. Amém? Mas pode sentar dando glória a Deus também. Amém? Tudo é para Jesus. Nós colocamos aqui como tema que a chama da paixão por Jesus, a chama da paixão por Jesus e a busca constante pela sua presença. Vamos entrar nesse contexto de João 3:30. Convém que ele cresça e que eu diminua. O povo daquela época estava dizendo para os discípulos de João, aqui é a última aparição de João Batista nesse evangelho, pois ele realmente desaparece e Jesus cresce. Aí vieram falar para ele, ó, aquele Jesus que tu batizou lá, aquele que você vem falando dele, olha, ele está crescendo. Eles estão batizando e ele está carregando multidões com ele. E aí tu vai fazer o quê? Ele falou, eu disse que eu não era o Cristo. Eu avisei para vocês. Eu só vim abrir o caminho. Eu só vim anunciar. Cadê os João Batistas aqui? Cadê os precursores de Jesus? Aqueles que têm o dever e a missão de levar o evangelho a todos os povos. Ele falou assim, não importa. A intenção era essa mesmo. Eu cumpri a minha missão. Agora eu saio de cena para que ele cresça. E é essa a nossa missão aonde nós estivermos. Eu estava orando ainda há pouco e a todo tempo falando, Senhor, eu não quero falar nada de mim. Eu não quero nem que esse povo lembre do João, mas lembre do que o Senhor Jesus está falando para você nesta manhã. Que fique essa mensagem, esse testemunho, porque tudo que eu falar aqui não é nada de mim mesmo, porque foi tudo Ele que fez. E Ele fez comigo, está fazendo comigo, vai fazer muito ainda, e quer fazer com você também. Mas você tem que se colocar à disposição. E aí nós vemos que João Batista sai de cena. Não se fala mais nele lá nesse evangelho. Começa a mudar o foco. Começa a mudar o alvo. Começa a olhar para Jesus, o autor da vida, o consumador. Começa a olhar para Ele, que a verdade está nele. Aquele outro só anunciou que ele vinha. E essa é a nossa missão aqui. Então, embora fale, né, de temas diferentes, né, esse versículo, o de Levítico, eles falam de tema diferente, mas pode ser comparado em relação ao conceito de crescimento e permanência, né? João Batista, com essa famosa frase dele, né, que ele cresça e que eu diminua, ele expressa a ideia de que a importância de Jesus deve aumentar, enquanto
a importância do indivíduo deve diminuir. Um dia, eu estava no Paraná ainda. Eu fui policial militar em Santa Catarina e fui policial civil por 15 anos também no Paraná. E eu tinha um sonho, porque meus pais eram fazendeiros, sou neto de italiano, somos meio nômades, somos missionários, gostamos de ir, gostamos de desbravar. E eu tinha um sonho de ir para o sul do Amazonas, que em 1988 eu estive naquele lugar. Eu falei, eu quero comprar uma fazenda naquele lugar. E Deus me deu a graça, né? Mas já com segunda intenções, esse Deus, muito bem intencionado esse Deus, Ele me deu a graça de comprar uma pequena área de terra lá, de 2.000 hectares. E eu fui para aquela cidade. Mas quis o destino que o governo, não vou falar aqui para não, talvez tenha alguém que ampliou uma reserva lá e tomou minhas terras. Eu perdi as terras, perdi a família que veio embora e eu fiquei abandonado naquele lugar, onde eu não conhecia ninguém. E eu virei morador de rua naquela cidade por 3 anos, comendo no lixo. Um ex-delegado de polícia com formação, de repente vira um morador de rua sem rumo, sem direção. Mas mal sabia eu que estava sendo tratado. Mal sabia eu que eu tinha que diminuir, porque Jesus queria crescer na minha vida. E lá fiquei. E às vezes estava vários dias sem comer. Agora eu aprendi a ficar sem comer, tá? Pois vão saber. Tinha um restaurante, uma churrascaria na entrada da cidade. Tem muito gaúcho lá, né? Muito pessoal do sul. Aí eu ficava com vergonha que eles estavam tudo comendo o churrasco. E eu era um mendigo orgulhoso ainda. Aí eu ia pedir comida lá. E o dono do restaurante, o Marquinhos, ele mandava ficar, fica lá, senta lá debaixo, lá na garagem lá, que você está sujo, fica lá, depois eu te dou. Aí depois ele me levava. Me alimentou algumas vezes. E um dia quis o Senhor. A importância, eu falo isso aqui porque a importância do missionário. Um dia o Senhor enviou de Porto Velho, em Rondônia, alguns missionários de uma igreja chamada Wesleyana, vocês devem conhecer, para fazer o reconhecimento daquela terra, para plantar uma igreja naquela cidade. E de repente eu estava sentado assim, no chão, chega uma moça bonita e começa a falar de Jesus para mim. Jesus pode te tirar daí. Eu já não acreditava mais, mas eu também não tinha mais em que me agarrar. Aí de repente, falei, será mesmo? Né? Quando eu olho para ela, eu falei, meu Deus, esse Deus é bom mesmo. Resumindo, 2 anos depois, nós estávamos casados. Jesus me tirou de lá, através da minha esposa. Ela foi para lá, me tirou da rua, me sustentou e Ele me transformou. 2 anos depois da minha conversão, eu assumi como pastor titular naquela igreja. Abrimos a empresa, eu tinha um sonho. Aí o Senhor me deu tudo de volta.
me deu riquezas naquele lugar, me deu mais 8.000 hectares de terra, para mostrar que Ele é Deus. Ele é o Deus realizador de sonhos. Ele falou assim: eu vou realizar o sonho que tu veio aqui. Eu falei: eu quero ir para lá, né? Eu falei assim: eu quero ir lá, eu quero ficar milionário, eu quero virar fazendeiro naquele lugar, quero voltar com as minhas caminhonetas para cá para o sul, mostrar para o povo, né? Não aconteceu nada disso. Hoje eu estou aqui no sul, milionário, amém? Rico do poder e da autoridade do Espírito Santo, feliz da vida e mostrando que nele há vitória, nele há riqueza, nele há poder, há graça. E aí começamos a fazer a missão. Ele me deu riqueza. Quando eu estava muito bem, obrigado, ele falou: agora já era, né? Já aprendeu, já usufruiu, né? O que restou ainda, eu tenho uma casa lá nessa cidade, que é no sul do Amazonas, casa de 350 metros quadrados que ele me deu, um espaço grande, que eu tinha minhas 5 caminhonetas lá, aonde ele falou assim: ó, vende tudo isso, agora eu vou te sustentar. E aí eu vendi tudo mesmo. Tinha negócio fora do país, nós fazíamos projetos de manejo florestal. E aí vendemos tudo. O nosso dízimo era de 5 a 8 mil por mês. O mendigo lá daquela cidade virou um dos maiores empresários lá. Deus me honrou aonde eu fui humilhado, para mostrar que Ele é Deus. Mas aí Ele me chamou, aí Ele já era o meu dono. Aonde Ele me mandar, eu vou. Aí Ele fez mais uma ousadia comigo. Um cara que viveu no interior do Paraná, não tinha nem rio, quase só riozinho. Não sabia nadar e não sei nadar até hoje. De repente Ele me manda lá para a Tríplice Fronteira, onde não tem nem estrada. Só tem rio, só tem água. E eu morria de medo de andar de barco. E eu fui, nós vendemos tudo, sobrou só a casa, paguei mais de 1,5 milhão de distratos e fomos embora fazer a obra. Eu estou dizendo isso para vocês, como eu falei aqui no começo, Jesus, para mostrar para você que é missionário, que quer ser missionário, vá. Vem tudo. Acostumado. Muitas vezes tínhamos nesse novo casamento, já tem 11. E nós fomos. Teve dia que nós comia lá no Amazonas com muita farinha, né? Só ovo e farinha. Olha, minha filha, é o que tem hoje. A minha 3 anos missionária, papai, eu amo ovo e farinha. Então, onde Ele nos leva, Ele nos sustenta da maneira que nós queríamos, né? Mas Ele nos dá o necessário para a nossa subsistência. E quando eu estava em Humaitá, né, eu queria abrir igreja. Eu só pude abrir 4 igrejas naquele lugar. Porque eu queria comprar, né, eu tinha muito dinheiro. Eu queria comprar as igrejas construídas. Eu queria. O Senhor falou: não, a igreja é minha, o que tu quer aparecer? E aí,
para não ficar nenhum resquício, nada para trás, a outra presidente que assumiu depois daquele, ampliou a reserva e tomou os 8.000 hectares também. E aí eu estava triste. Lá falei, meu Deus, foi esse meu sonho, né? Aí Deus falou comigo tremendamente. O meu sonho de ter acabou naquele dia. Porque falou assim, eu não te trouxe aqui para o Amazonas para plantar soja, para cuidar de gado. Eu te trouxe aqui para o Amazonas para plantar a igreja e cuidar de ovelhas. E a tua fazenda eu já te dei, que é a minha igreja. E a partir daquele momento, o meu sonho morreu. Falei, então daqui para frente, o Senhor vai me sustentar. Porque eu vou trabalhar para ti. Eu vou cuidar da tua seara. E é o que Ele está fazendo até hoje. 18 anos sendo sustentado pela obra de Deus. E muito bem, obrigado. Tá? Porque hoje eu tenho alguns imóveis aqui no sul, inclusive, questão de herança, que nos ajuda, nos sustenta. E Deus tem nos mantido, nos dado tudo que nós precisamos. Aí fomos para aquele lugar, com o Senhor à frente. Ele falou, vai que eu vou te sustentar. Eu falei assim, eu quero abrir igreja, eu quero plantar a igreja. Eu fiquei só 3 anos na Tríplice Fronteira. Eu abri 18 igrejas em 10 municípios. Viajei mais de 8 meses sobre aquelas águas plantando igreja. Tudo com propriedade comprada para a honra e glória do Senhor. Ele supriu, Ele comprou, né? Eu só fui um instrumento dele, por isso deixe ser usado por Ele. Jesus quer usar você. Jesus está te chamando, saia da tua zona de conforto, saia do comodismo e venha para a obra, venha para o reino que eu vou te sustentar. E Ele sustenta mesmo nós pela fé. Creia nesse Jesus. Então quando eu deixei tudo, que eu achava que era tudo, né? Deixei o meu tudo e fui viver o tudo dele. Foi maravilhoso. Ele continuou nos sustentando e continua nos sustentando até hoje. Mas eu tinha sempre um medo, porque eu amei Jesus de uma certa forma, porque eu não tinha outra opção também, né? A princípio, porque eu era orgulhoso, vaidoso, arrogante, cheio da autoridade, né, do mundo. Isso precisava mudar. Sabe o que ele fez? É inacreditável. Mas Jesus mudou o meu temperamento. Pode isso? Esse foi um dos maiores milagres que ele fez na minha vida. Deixei um sanguíneo colérico para ser melancólico, fleumático. Olha o que Jesus faz, Ele muda o teu temperamento. Mas isso é da natureza, a pessoa nasce assim, mas Jesus muda e transforma. Era necessário. E essa minha esposa, ela me conheceu naquela arrogância. Os meus filhos que moram aqui no sul, tenho 2 filhos, eles vão lá e falam, pai, o senhor não é mais a mesma pessoa. Cadê aquele cara? A minha esposa fala assim, mas tu ficou besta mesmo. Que hoje nós amamos vida. Nós cuidamos, eu amo cuidar de pessoas. Então tudo que nós temos, é Ele que dá. Mas o sonho de ter
ele está no nosso ser, né? Nós sempre queremos ter, e ter também não é pecado não, quando é ele que... Aí ele mandou eu lá para Tripeira, não tem estrada, também não tivemos carro mais, né? Propôs o Senhor, mas o Senhor lembra? Um dia eu lembrei o Senhor, em 2015, quando a coisa estava boa, eu falei, Senhor, eu quero... Deus tocou no coração para a gente doar um ônibus para a igreja. Eu peguei uma das caminhonetas que nós tínhamos e vim, eu e minha esposa viemos para o interior de São Paulo e trocamos num ônibus, um ônibus lindo, gigante, trucadão, coisa mais linda do mundo, e pegamos nós dois e fomos embora. Pintamos ele lá, adesivamos, quadrangular, coisa mais linda, o único na cidade. Então, às vezes ele nos chama para abrir mão de alguma coisa. E doamos aquilo para a igreja. E aí, quando eu estava indo buscar esse ônibus, que era um Volvo, né? Eu parei em Jacarezinho, no interior do Paraná. Um domingo de manhã, não tinha ninguém na rua, parei no sinaleiro, veio um mendigo, né? Eu tinha muita afinidade. Falou comigo assim, falou, olha, o que você está dando para mim hoje, eu vou te dar um igual. E o meu sonho era comprar um carro, um Volvo, né? Alguém já deve conhecer. Homem, você sabe como é que é. Aí um dia, lá naquele lugar, né? Só tinha uma motinha, porque só tem moto lá. Eu lembrei do Senhor, falei, Senhor, o Senhor falou comigo através da vida daquele menino aquela vez. Eu queria muito ter. E depois passou 3 anos esse sonho, foi embora. E em 2023, eu já estava em Manaus, já estava tranquilo lá. Aí o Senhor falou só, agora eu vou cumprir a tua promessa. Tu vai lá para Santa Catarina buscar o teu Volvo. Como nós temos casa ali em Florianópolis, eu recebi uma bênção, né? Uma doação da entrada. Falei, só vai para continuar pagando. E fui embora. Tá lá comigo meu Volvo, né? E a moto, né? Que eu sonhava tanto. Agora tem o motoclube lá, né? Esquadrão quadrangular. Há uns 8 meses atrás, o Senhor nos deu. Falou, vai lá buscar a tua Harley Davidson lá. Amém? Então hoje eu estou milionário, gente. Eu pude ter o meu Volvo e a minha Harley lá na garagem. Olha que bênção. Então, você pode ter, porque o Senhor dá. Porque eu não estava preocupado mais com isso. Eu até esqueci depois que eu cobrei do Senhor. Mas no tempo certo, a hora que eu diminuí, que eu fui lá embaixo, falou, agora você já pode ter, porque você não está dando muita importância para isso mesmo, agora você pode ter. Aí ele dá, mas enquanto você estiver arrogante, querendo coisa para mostrar para alguém, você não adianta, que com Deus não é assim. Então, eu estou lá no campo missionário, hoje ele me levou para a capital, né? Aí eu ainda sou superintendente lá em Tabatinga e sou superintendente na zona leste de Manaus toda, onde nós estamos. E agora ele nos deu um apartamento também lá na cidade, do nada. Um pastor lá que é policial falou, cara, tem esse apartamento aqui, vai lá, é teu, você paga conforme tu puder. Eu falei, mas como é que eu vou? Eu falei, não sei, o dia que você puder, você paga. Então são essas coisas maravilhosas que acontecem na sua vida. Mas existe uma trajetória até chegar lá. Então eu tive que diminuir o Senhor, mas como é que eu vou me manter com esse amor, com esse fogo da paixão que eu tenho por Ti, Senhor? Eu não quero perder isso, porque eu vi as pessoas orando, dizendo assim, ó, eu quero voltar ao primeiro amor.
Falei, Senhor, eu estou no primeiro amor, eu quero permanecer no primeiro amor, eu não quero sair daqui nunca, porque contigo aqui eu posso todas as coisas. Aí ele me deu uma estratégia simples, que todo crente sabe: jejum, oração, leitura da palavra. E naquele primeiro ano meu, eu tive 2 pastores em 2 anos que foram excluídos do ministério. Tive um discipulado totalmente ao contrário. Falei assim, um dia eu não quero ser que nem esses caras foram. E aí eu comecei a ler a Bíblia toda. Eu li ela, ia ler naquela anual, né? Eu li ela em 4 meses. No ano eu li ela 2 vezes. E depois de lá, eu venho lendo ela todo ano, estudando a Bíblia no templo, tá? Todos os dias, à meia-noite, no templo, orando, jejuando, lendo a palavra e orando. E eu faço 2 jejuns por ano. E agora eu adequei, depois que o pastor Mário colocou os 21 dias de jejum, né? O jejum da vitória. Aqueles 21 dias só na água. E nos 40 dias de milagre, é os 40 dias só na água. E é os 40 dias de milagre que Deus tem feito nas nossas vidas, naquele lugar. Porque os recursos são poucos. E foi assim que eu mantive esse Jesus lá em cima. E eu sempre lá embaixo. E as pessoas olham para nós, eles veem, conseguem ver a humildade que o Senhor nos transformou. Às vezes a nossa postura, quando você chega, né, como ex-militar, por exemplo, você chega, parece arrogante. Mas quando as pessoas começam a conversar conosco, sabe que não é isso. Então nós mantivemos aqui sempre essa palavra em evidência, que ele cresça, né? Quando você está querendo sair fora desse propósito, a gente lembra de novo. Por isso a importância de estar todo dia lendo a Bíblia, por isso a importância de estar orando todos os dias. E nesses últimos 2 anos, nós estamos lendo a Bíblia de joelho, toda ela, todo dia orando. Então, a segunda vez nós estamos lendo a Bíblia toda de joelho. Então os milagres têm acontecido, porque Jesus é mais importante. Eu quero fazer, porque eu estou fazendo a vontade dele. Eu quero fazer a vontade dele. E nós estamos vivendo isso. Temos muitas dificuldades. Nós abrimos congregação, tem congregação minha que dá 2.200 quilômetros da sede, da igreja sede. Tem pastores que eu fui conhecer eles 1 ano depois de empossado por telefone. E a obra está se expandindo. Para conhecer eles, já pagar a passagem dele. Pagamos de avião, né, que dava R$6.000 para vir e voltar, porque de barco demorava 21 dias para ele chegar, não ia dar tempo. E é assim, naquela imensidão daquele estado. Você não tem noção, né? São mais de 32.000 comunidades ribeirinhas a serem alcançadas. Você que quer fazer a missão está recebendo o convite hoje de ir para o Amazonas. São inúmeras etnias indígenas. Nós temos uma igreja que dá 2.400 quilômetros da capital, na última tribo indígena, no rio Javari, que você sobe da direita é Peru e a esquerda é Brasil. Dentro do município de Atalaia do Norte, dá 600 quilômetros da sede do município até lá, dentro do município. Olha a extensão disso. É demorado, porque demora muitos dias. Quando eu vou visitar esse campo, é 30 dias. Porque eu vou de barco, barco demora, né?
8 dias para chegar até na fronteira. Aí conforme ele para nas cidades, fica 5, 6 horas descarregando. Eu visito a igreja, reúno com o povo, eu volto para o barco e continuo a viagem. Então, se Jesus não estiver no topo, se não estiver à frente, você não consegue nada disso. E o recurso? Porque é caro. Se você quiser ir numa lancha rápida que tem lá, a rápida demora 36 horas, tá? Sem parar. Ela custa R$1.500 para ir. O barco que demora 8 dias, eu acho até barato, é R$700, mas tem todas as refeições, né? São navios gigantes para 800 pessoas. Então é uma outra realidade, é um outro povo, parece um outro país. O dialeto é diferente, é o jeito que eles falam, a comida é totalmente diferente, porque eles vivem com o que tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é tão maravilhoso isso, porque quando você fala que vai, eles se preparam para receber o missionário. Eles vão para o porto, gente, isso é real. Eles vão para um porto com fogos de artifício. Pensa que é o deputado, o senador que está chegando, não, é o missionário. Os crentes, tudo lá, esperando, né? Aí eles fazem aquele banquete, que peixe e carne de bicho que não falta, né? Faz um banquete, uma festa para receber. E isso não é porque é o João, o pastor João, não. É porque esse pastor João mostrou um Jesus para eles, e eles fazem isso por gratidão ao nosso Senhor, porque eles voltaram a ter esperança, eles voltaram a acreditar que eles podiam alguma coisa. E muitos deles hoje, né, estudaram lá, estão estudando ainda, que tem a cidade polo, estão fazendo faculdade. Muitas faculdades chegaram lá, né? Eles estão tendo condição, mudaram, Jesus transformou a vida deles. Então a gratidão dele por nós é porque nós somos o João Batista, o precursor que foi lá mostrar esse Jesus para ele, e é esse Jesus que você está sendo chamado hoje para ir mostrar, lá nos confins da terra talvez. Mas talvez fala, pastor, mas eu não posso ir, agora eu não posso, né? Nós sempre dizemos que não, né? Mas você pode ir se tu quiser. Mas se tu não quiser ir, você pode concluir, amém? Mas eu não estou nem trabalhando, pastor. Mas tem uma coisa que todos vocês podem fazer, é dobrar o seu joelho e orar por nós, orar pela provisão, orar para aquele povo necessitado que precisa de Jesus. Orem, nós precisamos da oração de vocês, porque a oração de sua vai criar provisão para nós lá. Os missionários transculturais que estão aqui, eles sabem disso, que vivem, muitas vezes viveram e vivem ainda pela fé. E hoje nós estamos vivendo isso. Então continuamos a manutenção, orando toda noite. Eu estou lá no templo, orando e lendo a Bíblia, de joelho agora, porque eu tenho que fazer alguma coisa em especial para esse Jesus especial. E é de joelho dobrado. Não é porque para se aparecer, mas é uma reverência. Eu não sou digno de ficar aqui em pé orando. Eu tenho que dobrar o meu joelho e me render a Ele, porque a palavra dele, quando eu estou lendo a palavra, eu aprendi agora a ler a Bíblia de joelho, porque quando eu estou lendo, Ele está falando comigo. E quem sou eu para ficar em pé diante de um Deus poderoso desse?
Então dobre o seu joelho e ore, leia a Bíblia e jejue. É maravilhoso. 40 dias só na água é coisa sobrenatural, gente. Como Ele sustenta a gente. Ele cura todos os males, físico inclusive. Eu aprendi, o Luciano subirá a fazer o jejum. Primeiro que morre são as células cancerígenas, porque ela precisa, né? O corpo para de alimentar as células cancerígenas. Então o jejum, ele cura o câncer. Amém? Depois a segunda, ele mata as células doentes. Tu não sente mais nada. Tu fica jovem, você fica saudável, você não sente. Chega um tempo ali nos 40 dias que você não sente nada. Nem fome. Para que o corpo, né, faz isso, esse corpo maravilhoso que Deus criou? Para manter viva as células boas, para manter a vida. Então o jejum é indicado até para a saúde. Qualquer um pode fazer. E nós não paramos a nossa atividade para fazer os 40 dias, não. Nos últimos 5 dias, meio complicado. Às vezes eu tenho que parar nos últimos 5 dias, que a gente fica muito fraco. No começo, eu não estava muito acostumado, eu tomava banho sentado, porque eu já não conseguia ficar em pé nos últimos 5 dias. Mas é maravilhoso. O mover de Deus na vida da gente é maravilhoso. E parece que o fogo fica o tempo todo queimando em nós. A sede. Fico imaginando. E eu aprendi isso, sabe com quem? Com Jesus, né? Não é Ele que nos ensinou? Não é Ele que ficou 40 dias no deserto? Por que eu não posso? Ele ficou como humano, gente. E hoje nós reclamamos. Às vezes uma refeição que pula, fala, eu nem almocei hoje, grande coisa, né? Então aquele teste lá da rua, de ficar sem comer, era só uma prévia do que estava por vir. Eu fico muito mais tempo, né, sem comer agora do que ficava lá na rua. Então, Deus faz esse mover. Então nós queremos deixar isso bem claro. Não queira se aparecer, não queira ser melhor que ninguém. Meu eu não vale nada sem Jesus. Eu sou um instrumento dele naquele lugar. Esqueça do João. Lembra que é Jesus que está aqui hoje te chamando para a missão. É esse Jesus que tem que ser lembrado, esse Jesus que tem que ser glorificado, esse Jesus que tem que ser exaltado. É esse Jesus que nós servimos. E em toda a história, hoje nós precisamos de recursos, precisamos de trabalhadores lá. Porque é quadrangular, lá só tem esse missionário hoje, né? E esse cajado um dia vai ter que ser passado para alguém. Amém? Mas nós amamos e não estamos reclamando de nada, nem de ninguém, nem murmurando. Porque fazemos isso por amor, amamos o que fazemos. E se as lutas vêm, as dificuldades vêm, é para nós orar mais. Ore mais, né? Quem que é o dono da seara? Quem é o Senhor da seara? É o Senhor Jesus. É Ele que sustenta. Falei, Senhor, o Senhor quer que eu abra, então o Senhor me dê condição. E Ele dá. Sempre dá. Amém? Então que nós possamos, que você possa hoje diminuir. Às vezes nós queremos ser alguém, né? Você pode querer ser. Você pode até ser. E você vai ser. Porque com Jesus você é a pessoa mais importante desse mundo. Então lute, estude, né? Não deixe de correr atrás, de trabalhar, né?
é os pilares da prosperidade. Primeiro é trabalhar, porque sem trabalhar ninguém vive, né? Segundo é orar, né? Orar, buscar esse Jesus a todo tempo. Então nós temos que ser fiel. São 3 pilares da prosperidade: trabalhar muito, administrar bem o que ganha e ser fiel. Qualquer uma dessas 3, você nunca vai ser próspero se falhar. Então busque isso, continue buscando, seja alguém importante, seja relevante aonde você estiver, porque lá onde você está, como foi falado aqui ontem, lá onde você está é o teu campo missionário. Lá vai gerar, né, o teu esforço, o teu estudo, o teu trabalho, vai gerar um missionário em você, porque se você não puder ir, você pode contribuir. Se você não puder ir nem contribuir, mas você pode orar, se você estiver com Jesus no seu coração. Então que ele cresça. Amém? Vamos lá, vamos seguir um pouco mais em frente, porque tem um relógio aqui. Misericórdia. Amém? Lá em Levítico, né? Ele diz que o fogo queimará continuamente sobre o altar. Não pode apagar, né? Nós falamos ali de João Batista, agora por outro lado, Levítico fala da necessidade de manter o fogo no altar continuamente, simbolizando a necessidade de adoração e serviço ao Deus constantemente. Ambos os versículos, eles enfatizam a importância da constância, seja no crescimento espiritual em direção a Cristo ou na prática da adoração. Então, para que esta chama, para que a chama do Espírito Santo continue queimando dentro de nós, nós temos que manter o fogo aceso. Como é que mantém o fogo aceso? Para ter fogo tem que ter lenha, né? Nós estamos falando do fogo aí. O que é a lenha para manter esse fogo aceso? É a oração. Essa é a lenha para manter essa chama acesa aí no teu coração. Quem já orou hoje aí? Amém? Nós temos que orar o tempo todo. Tempo todo. Eu queria orar constantemente. E eu busquei isso. Primeiro, quando eu me converti, eu fiquei 2 anos desesperado, que eu tinha que falar em línguas. Mas que conversa é essa? Né, os grandes homens aí de Deus falam em línguas estranhas. E a minha busca era constante, apesar de ser o menor de todos os dons, né? Mas eu tinha que falar, e eu busquei isso, orava, jejuava, Senhor, até que um dia, numa madrugada, eu e mais 2 pastores, quando nós estávamos sumindo lá aquela igreja, o pastor havia roubado tudo, deixou só as paredes. Nós entramos no processo de oração, eu mais 2. Aí nós vestíamos pano de saco, 4 horas da manhã, durante 40 dias orando e buscando direção para aquele lugar, para aquela igreja. Aí no 21º dia, o Espírito Santo, eu vou realizar o teu desejo. E eu fiquei falando em língua aquele dia todo. Foi uma loucura. Mas aí depois, periodicamente, em algum momento de emoção, a gente falava algumas palavras. Há 2 anos atrás eu falei: Senhor, eu quero orar sem cessar, porque não é isso que a Bíblia fala? Não é? Mas você vai orar, você ora
né? Às vezes eu oro uma horinha aí de joelho só, e você não consegue orar mais, porque parece que você já falou tudo que tinha que falar. E eu não gosto de ficar pedindo as coisas para Deus, porque eu não oro mais pedindo nada, porque Ele já me deu tudo, e se Ele quiser Ele vai continuar dando. Ele é o realizador de sonhos, Ele sabe o que eu quero, sabe o que eu sonho. Então não precisa ficar pedindo, incomodando o pai, né? Aquele filho que fica só pedindo. A minha oração mais é de gratidão, agradecimento. Eu peço sim sabedoria, né, para conduzir a obra dele. Isso eu peço sempre. Então nós temos. Aí eu falei, Senhor, mas eu preciso orar, eu quero orar o tempo todo. Eu quero estar dirigindo aí nessa cidade maluca que é Manaus. Eu quero estar orando. Aí ele falou assim, então ora em línguas. Aí ele me deu, mas eu achava que era só quando você estava muito cheio do Espírito Santo. Mas ele falou assim, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo o tempo todo. Esse Espírito Santo tem que estar o tempo todo em você. Aí ele me deu o dom de orar em línguas assim, sem cessar. Eu oro 4, 5 horas direto, sem parar. Tudo que eu estou fazendo, estou orando em línguas, o tempo todo. Eu ouço, eu orando, uma coisa fantástica, gente. Ele sabe, né? Eu não tenho o dom de interpretar ainda, mas Ele sabe, porque essa oração edifica o nosso Senhor. Amém? Então agora é o tempo todo, eu oro 24 horas, às vezes eu esqueço. No começo eu botava o relógio para despertar, né? De meia em meia hora. Que às vezes eu esquecia. Aí o relógio despertava e eu voltava a orar de novo. Agora eu já não esqueço muito mais. Só quando você está fazendo alguma coisa. Mas você pode fazer tudo orando. Então, para manter a chama, essa chama acesa, a chama do Espírito Santo dentro de nós, não pode faltar a lenha, não pode faltar a oração. E para dar um upgrade nisso tudo, faça um jejum, pelo menos 2 vezes por ano, e pelo menos uma vez de 40 dias todo ano. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nada mais importa. Tem um hino falou aqui, né? O que importa é Ele. Nada mais importa. E aí o Senhor nos envia para aquele lugar. E aí eu fui sem, né, medo de água, sem saber nadar até hoje, no meio daquelas águas, e fomos por várias vezes. Teve uma vez que não tinha recurso, aí Deus falou, ó, tem um garimpeiro indo para o garimpo, cruzava, os rios estavam cheios, cruza de um rio para o outro, porque alaga tudo. Ó, tem uns garimpeiros indo para lá, é 9 horas naquela lanchinha assim, sentadinho. Só que não nos avisaram que não tinha banheiro na lancha, né? E fomos. Se você tivesse alguma necessidade, você ia lá para o fundo, ele virava a lancha para o mato assim, porque não tinha como encostar, não tem barranco, não tem terra, é tudo água. A mata toda é cheia d'água. 9 horas, sentadinho, e só orando para Deus, e o medo. Eu continuo com medo, mas isso nunca me impediu de fazer a obra. Então não deixe que o medo te impeça, porque a maioria não vão por medo. Como é que eu vou viver lá? Se é Ele que está te chamando, Ele vai te sustentar. Acredite, confie, porque Ele é tudo. Nós não somos nada. Nós podemos ficar sem nada aqui. Nós podemos passar dificuldade aqui, né? Que a vida às vezes causa altos e baixos, né? Eu nunca imaginava que com formação, né, com cargos, com concurso, eu ia virar morador de rua. Mas foi necessário. Foi necessário isso. E hoje nós abrimos
39 obras no interior do Amazonas, em 15 municípios. Ainda falta, vou passar daqui a pouco aqui, falta 14 municípios para ser alcançado pelo Evangelho Quadrangular. E o que vocês têm a ver com isso tudo? Né? Você pode adotar um município daquele. Quem sabe aí quanto custa um painel de LED? Assim, dos 3 por 5, mais ou menos. Quanto custa? Alguém sabe, mais ou menos? 50 mil? 70, 80 mil. Você sabe quantos municípios você pode adotar com isso lá? Pelo menos uns 5. Amém? Eu abri essas obras, Deus nos deu essa missão, ou esse dom, seja lá como for. Eu fazia os 21 dias de jejum e ia para o campo, em local que eu nunca fui, nunca conhecia. Falei, eu vou abrir em tal cidade hoje, tal cidade, ou uma, ou duas, ou três, no que desse. Sempre ficava 20, 25 dias viajando para abrir essas obras. Chegava no município, eu lembro, vou citar um município chamado Santo Antônio de Sá. Cheguei, o barco encostou, o pessoal desceu, o barco foi embora, o pessoal foi tudo para casa, eu fiquei lá, falei, e agora? Aí sobrou um carro lá, que era o táxi lá, mas não tem nada a ver com táxi, né? Aí o cara falou assim, e aí, você quer ir para onde? Aí eu fui lá com ele e falei assim, olha, eu quero um hotelzinho bom e barato. Falei, eu conheço um ali. Na ida, eu falei com ele o que eu estava fazendo ali. Na ida, ele já me levou num terreno lá, para mostrar. E esse terreno é hoje a nossa igreja. Depois nós fomos para o hotel. E aí negociamos terreno parcelado, mas eu ia comprar parcelado sem dinheiro. Depois eu vou contar ainda o que nós ganhamos nessas viagens. Em 3 dias lá, eu saí de lá com propriedade comprada e o pastor empossado lá no hotel. Toda a cidade foram assim. E estão lá há 8 anos, 7 anos, 6 anos, até hoje, fazendo a obra. E o que eles pediam? Alguns deles, porque eles estão lá, eles caçam, eles pescam, eles tiram madeira, eles fazem tudo. Pastor, nós vamos construir um templo aqui, né? O que você precisa agora? Nem nada. Falou, pastor, me arruma uma motosserra e gasolina. Eles vão, eles tiram a madeira, tudo na motosserra. Tábua, a coisa mais linda do mundo sai. Olha só o que eles precisam. Então 70, 80 mil, nós já abrimos quase a metade das igrejas que faltam lá no interior. É muito? Não, mas os recursos lá são poucos. E tudo é longe, tudo é caro, tudo é difícil. Então nós precisamos, às vezes, né? Então não vamos colocar o painel de LED, não. Vamos abrir 3 municípios no Amazonas. Vamos levar o Evangelho de Cristo lá. Talvez isso seja mais importante. Amém? Então não estou aqui julgando, não, né? Os que têm, os que podem ter, né? Eu tenho uma minha igreja lá, estou doido para colocar um também. Não pude ainda, mas nós vamos colocar. Nós temos um templo grande lá também, graças a Deus, na sede lá da superintendência, na zona leste de Manaus, onde a gente tem cuidado de pessoas também. Então nós somos plantadores de igreja. Aquilo que o Senhor falou para mim lá, vai plantar igreja, para de plantar soja. Vai cuidar de ovelha, esquece negócio de agora só na churrasqueira, tá? Que eu sou tradicionalista, viu? Então, que nós possamos ter esta chama acesa dentro de nós. E por último, né, esse versículo que ele se encaixa muito conosco, que é o id, né, do Senhor em Atos. Então nós já recebemos. Eu creio que quem está cheio do Espírito Santo aí, dê um glória a Deus para Jesus.
Então nós já recebemos o poder, amém? Quem recebeu o poder aí? Amém. Quando você se converteu, você se comprometeu com Ele, você recebeu o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, o poder do Espírito Santo, né, veio sobre você, você já receberam. Ele já desceu sobre nós. E agora, o que falta? Ser minhas testemunhas. Aonde? Vocês vão ver daqui a pouco. Não vou falar o nome da cidade, não. Não é Samaria, não é Judéia, né? É outros municípios lá nos confins da terra. O lugar mais distante, o estado gigantesco, o município dele lá é maior que muitos estados nossos do Brasil, ou município. Tanto que nós abrimos, né, na comunidade indígena dos Maiuruna, a 600 quilômetros da sede do município. 600 quilômetros dentro do município, tá? Só para vocês terem uma ideia da imensidão, né, do campo missionário que nós temos. A seara lá é gigante, gente. Só precisamos agora de trabalhadores e recursos. Amém? E hoje nós viemos aqui para plantar esse desejo no coração de cada um de vocês. Eu vi aqui muitos jovens, né? Que maravilha isso. Olha o futuro nosso, o futuro da igreja de Cristo aí, gente. Vocês têm uma vida inteira pela frente. E não é só para os jovens, não. Está aí a pastora Odete, né? Se aposentou primeiro para ir fazer a missão. E está lá com 82, né? Vou falar, contando aqui, ó. Fazendo a missão lá no interior do Pará. Então, todos podem, né? Nem todos querem. Mas jovens, desperte isso em vocês, esse desejo de fazer a missão. É maravilhoso isso. E não se preocupe, não. Estude sim primeiro, se capacite, né? Porque você vai precisar desse conhecimento aí para levar para aquelas pessoas lá também. Talvez você vai ser o professor deles lá. Muitos vão para lá, né? São cidades estruturadas, são mini capitais. Todos os municípios, todas as cidades são mini capitais, tem tudo, tudo muito bem estruturado. Só que é lá no meio da floresta. Amém? Então hoje eu, para me visitar essas igrejas que nós abrimos agora, eu preciso contar é 21 dias de barco no mínimo, ou R$6.000 de avião. Tá? Não dá para escolher. E a última missão que nós fizemos foi em outubro. Uma pessoa que conhecia o meu trabalho naquele Alto Solimões, na Tríplice Fronteira, me chamou lá para vender uma igreja para Quadrangular na cidade de Fonte Boa, tá? Que vai aparecer aqui, mas nós já conquistamos ela agora. E eu fui lá. Ele falou: pastor, eu te conheço, a minha mãe congregou com um dos pastores seus na região. Eu vou vender essa igreja aqui. No princípio ele queria 120 mil. Chegamos lá, ele acabou deixando por 30 mil, R$1.000 por mês. E ele falou assim: tem mais um porém agora, que eu quero conversar contigo. Eu tenho mais 14 igrejas aqui. O tempo central dele lá é 17 por 45. Ele falou: tudo isso, tem 4 igrejas flutuantes, construídas em cima do rio. Por tudo isso, eu quero ir com tudo para Quadrangular. Então nós conquistamos 15 igrejas num dia. 15 igrejas para a igreja do Evangelho Quadrangular, com propriedade que vale mais de R$2 milhões. Outra cidade também, Eurunepé, que eu cheguei, conversei 10 minutos com o cara, falou: tem essa propriedade aqui, que era um clube. Eu comprei todos os títulos. Meu vizinho comprou 5% dos títulos. Não tem quadrangular aqui, pastor, eu vou doar para você. 30 metros de frente por 60 de fundo, com galpão, com tudo pronto, só botar a fachada da igreja. Custa mais de R$2 milhões. Então pega para Quadrangular. Fomos lá no cartório e passamos tudo. Então Deus vai abençoando. Mas se eu não fosse lá,
né? Se eu não tivesse disponibilidade de ter ido, ou disposição de ir, não ia achar. Você só vai viver isso se você for. Então, não diga não para Jesus. Hoje Ele está aqui para te chamar. Diga assim, ó. Diga junto comigo assim, ó. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Olha o que vocês prometeram. E que Deus cumpra isso na vida de cada um de vocês. Talvez você não vá, né? Talvez você não pode ir, mas você pode contribuir. Talvez você não possa ir nem contribuir, mas você pode dobrar o seu joelho e orar por nós. Amém? Pela obra no Amazonas. Eu quero passar aqui agora. Está pronto aí? Os municípios a serem alcançados, que já acabou meu tempo. Amém? Anori. Não está tendo som aí? Não. Apuí só tem gaúcho lá. Barreirinha é uma ilha. A maioria é nome indígena. Amém? Se você se identificou com um desses municípios, ide. Lembrando que em 7 desses municípios nós já temos propriedade, tá? Só falta o missionário. Talvez ele esteja aqui hoje. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Tá? Eu não sou pregador, mas eu sou missionário. E o Amazonas está lá te esperando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.